Tai Chi e mediunidade, né, meus amigos? São dois temas que às vezes a gente pode pensar assim, nossa, será que existe alguma relação entre esses dois temas? E a pergunta que eu faço a todos vocês: quem você é? O que você é? E aí, quando a gente reflete essa pergunta, eu lembro demais do começo da Bhagavad Gita. Está lá a Arjuna, muito triste, né? O primeiro capítulo, o sofrimento de Arjuna, aquela tristeza. E aí, o segundo capítulo, Samkhya Yoga. Samkhya, aquilo que vai tratar da nossa natureza real, né? Krishna, vendo todo o sofrimento de Arjuna, ele desce da carruagem sorrindo. Ele vira para Arjuna e fala: "Ó Arjuna, você não é esse corpo. Você é espírito. Esse corpo, Arjuna, é só uma roupa que o teu espírito veste. Né? Seu verdadeiro ser, a água não molha, o fogo não queima, o vento não seca." E aí, quando a gente volta pro Tai Chi, porque a gente também poderia... Depois eu vou fazer um vídeo desse pra gente refletir também a relação de Tai Chi com Yoga, né? Mas Tai Chi, voltando, né, na nossa conversa, é um caminho, um jeito de ser, que revela a nossa real natureza, né? Que revela aquilo que a gente é. É um jeito de ser que revela a autorrealização. Então, quando a gente pensa lá naqueles mestres taoístas das montanhas de Wudang, os mestres Shaolin, dos passados, né? Dos antigos, não de hoje em dia, aquele dos antigos mesmo. E a gente pergunta, nossa, o que será que acontecia lá dentro? Né? O que será que rolava? Concebendo que mediunidade é uma coisa que estava em todos os tempos, todas as culturas. Mediunidade, meus amigos, embora o espiritismo tenha dado mais ênfase, mas é uma coisa que sempre teve, sempre aconteceu. Corporação de espírito, ver gente morta, é normal na história da humanidade isso. E aí, quando a gente pensa num caminho que existem pessoas extremamente focadas em revelar a sua real natureza, pessoas realmente empenhadas como um guerreiro afinco nessa jornada de revelar a si mesmo, de vencer a si mesmo. E a gente pergunta, será que não havia grandes mestres Tai Chi que aprendiam com mestres desencarnados? Que às vezes os grandes mestres que poderiam coordenar tudo aquilo ali, poderiam passar as grandes práticas, os grandes exercícios de elevação real do ser interno, poderiam ser os mestres desencarnados que estariam em contato profundo com o plano superior. Então, todas essas reflexões, elas também são como espelhos que nos fazem a gente mesmo refletir, né? Tem uma história Tai Chi que eu gosto muito, que existe um grande sábio, né? Que ele estava caminhando em uma estrada. E aí um homem viu o sábio e chegou no sábio e falou assim: "Meu senhor, para onde o senhor está indo?" Ele virou para ele e falou assim: "Eu estou indo para o infinito." Ele achou estranho. E ele perguntou assim: "Mas de onde o senhor vem?" Ele falou assim: "Eu venho do infinito."
E ele, sem entender nada, ele perguntou assim, mas quem que é o senhor? E ele respondeu, eu sou o infinito. E aí tem muitas histórias, né? E aí tem as histórias, principalmente é uma história muito comum entre os monges de Shaolin, que eles marcavam os braços dele quando atingiam o estado de iluminação. Realmente marcavam com fogo os braços, a marca do tigre e do dragão, simbolizando que aquele ser não era mais um ser normal, assim, às vezes, como a gente concebe, né? Era uma pessoa realmente transcendida, né? Um iluminado nesse sentido. E aí tem todas aquelas lendas dos monges voadores, dos monges que atravessavam paredes, que levitavam, né? Tem a lenda, né? O monge Shaolin, quando procurado, não poderia ser encontrado. Quando encontrado, não poderia ser tocado. Quando tocado, não poderia ser sentido. E assim a lenda continua. E por que que quando procurado não poderia ser encontrado? Imagine só, lá no passado, na antiga China, existia um cara procurando os caras lá e tal, toda aquela coisa. E aí chegava o espírito e falava assim, ó, tem uns caras aqui tão doido de pegar você, né? Corre pro outro canto. Já falava pra correr pro outro canto. Então, era praticamente impossível. Pensa só, um mestre desse, com nível de domínio de si mesmo, com a capacidade de sair do corpo, toda essa coisa. Capacidade que ele tinha. Não era igual hoje em dia, não vou nem falar, mas hoje em dia, né? Com pessoas que a gente vê que falam que sai do corpo e não. São coisas meio complicadas, né? Mas são coisas que vale muito a pena a gente refletir sobre isso tudo. Então, o Tai Chi, ele tem uma relação intrínseca também com esse desenvolvimento interno do nosso ser real, né? Daquilo que a gente é. E dentro dessa nossa jornada, esse desenvolvimento do nosso ser chega no momento em que essas aberturas acontecem. E a gente passa a ver o invisível, passa a desfrutar dessa realidade que a gente já vivenciava, mas a gente não via, né? Então, isso tudo vale muito a pena a gente pensar sobre, porque toda essa vivência Tai Chi, ela vai se utilizar no nosso ser, ela vai levar nossas energias, ela vai trazer, se a gente se entregar no processo Tai Chi, ela vai trazer essa autorrealização do ser, e essa autorrealização revelando a nossa real natureza de espírito, conectado com o todo nesse sentido, com a natureza, né? Então, meus amigos, eu queria trazer para vocês essa reflexão, depois eu vou trazer mais vídeos sobre Tai Chi para a gente conversar, para a gente refletir. Podem deixar sugestões nos comentários também, deem um gostei, se quiser compartilhar para quem vocês quiserem, vai ajudar muito. E até nosso próximo encontro. Muita paz a todos, espero que possa ter servido para vocês de alguma coisa nessas reflexões. E até nosso próximo encontro.